Se você não ouviu ainda a primeira parte do episódio sobre a tragédia do Gran Circo norte-americano, eu recomendo que pare agora e escute a primeira parte, pois essa segunda só faz sentido junto à primeira. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. A tragédia, como vimos, abalou profundamente a cidade de Niterói e logo um culpado foi encontrado, Dequinha. Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, se tornou o culpado oficial pelo incêndio, mas na época isso não foi consenso. Os jornais e revistas da época fizeram muitas publicações a respeito das dúvidas que permaneciam sobre a investigação. O comentário geral era de que duas correntes, com hipóteses diferentes sobre o incêndio, circulavam na cidade de Niterói. Uma delas, a oficial, culpando Dequinha, que teria sido motivado por vingança após ser demitido. A outra envolvia o depoimento de duas pessoas não relacionadas uma com a outra, mas que juntas colocariam em xeque a versão oficial. Por fim, a imprensa dizia que o povo estava igualmente dividido. As dúvidas começaram a surgir depois que a mãe de Dequinha deu um depoimento à polícia, onde dizia que o filho apresentava confusão mental e costumava assumir crimes que não tinha cometido. De fato, Dequinha já havia sido acusado de pequenos furtos onde nenhum objeto foi encontrado com ele, mesmo ele assumindo a culpa. Logo, a notícia de que Dequinha poderia assumir um crime que não cometeu começou a circular. A revista O Cruzeiro noticiou que alguns policiais estavam desconfiados que Dequinha só teria assumido o crime por ser um, abre aspas, paranoico exibicionista, fecha aspas. Contudo, mesmo alimentando a dúvida, essa imagem de louco que caiu sobre Dequinha era motivo de desconfiança e a própria revista O Cruzeiro trabalhava com a versão original quando se perguntava se ele seria, abre aspas, o mais desumano dos assassinos ou o mais irresponsável doente mental, fecha aspas. No entanto, não foi só a mãe do acusado ou alguns policiais que levantaram a hipótese de que Dequinha não era o culpado. Um dos principais personagens a questionar a versão oficial foi um funcionário do próprio circo, Doraci Campos, o palhaço Treme-Treme, que passou anos sustentando que o motivo do incêndio teria sido o desleixo na fiação elétrica. Doraci Campos foi enfático ao declarar, abre aspas, não foi ninguém, a polícia foi que achou que foi. Não foi ninguém. Eu estive lá 10 dias, examinei tudo lá. Nossa, a fiação dele estava super terrível, e os fios, 30, 40 fios grossos desencapados. Eles, nesse ponto, eram muito relaxados, fecha aspas. Quando a perícia confirmou que as instalações elétricas de fato estavam em condições precárias, a notícia que saiu nos jornais no dia seguinte foi: o circo não tinha condições de funcionar. A descrição das condições do circo, baseadas na declaração dos peritos aos jornais, era de precariedade nas instalações elétricas, ausência de extintores de incêndio, presença de capim seco ao redor do circo, falta de saídas de emergência e uma crítica às autoridades que deram o alvará para o funcionamento do circo. Além disso tudo, foi constatado que a lona não era importada, como dizia a propaganda. Havia sido comprada em São Paulo e era feito com uma cobertura de parafina que ajudou a propagar o fogo. A partir disso, criou-se a teoria de que o estado do Rio de Janeiro liberou o circo para atuar sem muitas condições de segurança e que, para não serem responsabilizados, usaram o Dequinha como bode expiatório. De qualquer forma, o inquérito conduzido pelo delegado José Alarcão confirmou que Adilson Marcelino Alves, então com 21 anos, havia confessado o crime espontaneamente após ter sido reconhecido por algumas testemunhas rodeando o circo no dia do incêndio. Além disso, o relatório do perito Paulo Paciello, apesar de apontar todas as falhas já citadas, conclui que o incêndio foi criminoso e que a Companhia Brasileira de Energia Elétrica reconheceu que as instalações elétricas estavam precárias,
mas que o quadro de luz manteve a integridade durante o acontecido. O porteiro do circo, conhecido como Pernambuco, também confirmou a briga com Dequinha e uma testemunha disse ter ouvido Dequinha dizer que iria colocar fogo no circo após a briga com o porteiro. E mesmo negando inicialmente, os companheiros de Dequinha, Pardal e Bigode, admitiram terem ajudado na vingança. A sentença condenatória de Adilson Marcelino Alves saiu no dia 23 de outubro de 1962, pelo juiz Jovino Machado de Jordão. O historiador Paulo Naus traz em seu artigo, citado no episódio anterior, trechos da sentença que reproduzo agora. Abre aspas. Não há como não contagiar-se do clima de horror. Posso afirmar pelo que vi, senti, estudei, constatei e concluí que o incêndio do circo norte-americano foi criminoso. Adilson Marcelino Alves foi o autor principal dos fatos e que ateou fogo à lona com suas próprias mãos, tendo sido auxiliado por Walter Rosa dos Santos, que comprou a gasolina atirando-a de encontro à cobertura do circo, e José dos Santos, que ficou vigiando o local para assegurar sucesso aos autores materiais. Fecha aspas. Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, foi condenado a 16 anos de prisão, com 6 anos em manicômio judiciário. Walter Rosa dos Santos, o Bigode, também foi condenado a 16 anos e José dos Santos, o Pardal, a 14 anos de prisão, com temporada prevista em colônia agrícola. Ao final de sua sentença, o juiz ainda declara sobre os culpados, abre aspas, monstros de insensibilidade, merecerão o nosso desprezo pela falta de qualquer calor humano e de emotividade, fecha aspas. A memória a respeito da tragédia é vista de formas muito diferentes pelas pessoas que a viveram e as que testemunharam ou auxiliaram após o desastre. Para aqueles que sofreram na pele, literalmente, o esquecimento parece um alívio. Para aqueles voluntários e trabalhadores que ajudaram, lembrar é um dever e um alerta. Podemos ver as diferentes formas de enxergar o passado nos depoimentos que constam no artigo de Paulo Naus. Abre aspas. Carlos Caldas considera que o trabalho dignificante não merecia ser esquecido, assim como a lição de evitar tragédias iguais. Em suas palavras, e a cidade não poderia também esquecer porque ela foi palco de uma tragédia única no mundo. O médico ressalta, assim, a exemplaridade do caso. O policial Luiz Carlos Pereira Rodrigues, por sua vez, coloca em questão o papel do Estado no episódio e argumenta. Agora eu acho que a lembrança tem que ser como medida de respeito às vítimas e, acima de tudo, alerta para o poder público. Contudo, a maioria dos depoimentos considera que o acontecimento deve ser esquecido, como para Doraci Campos, o palhaço Treme-Treme. Claramente, é o horror da tragédia que afasta a vontade de lembrar. Quero falar de coisa alegre. O circo agora voltou a ser alegre. Um negócio bonito, diz o palhaço. Fecha aspas. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.